Capítulo 222, A notícia da morte se espalha. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. A neve estava caindo cada vez mais e mais forte, os guarda-costas em vigia não estavam em alerta máximo. A temperatura era 20 graus abaixo de zero. Mas isso não era nada para um artista marcial do período de condensação de pulso. Enquanto eles girassem sua verdadeira essência, eles poderiam facilmente dissipar o frio. No entanto, as criadas eram as que sofriam. Elas não tinham cultivo, então, depois de ficar de pé no frio durante muito tempo, logo começariam a tremer. Embora estivessem quase congeladas, a Associação de Comércio dos Aliados possuía regras muito rígidas. Elas nem conseguiram esfregar as mãos ou os pés para se esquentar. Neste momento, havia várias criadas carregando lixas e outros lanches enquanto caminhavam. Seus pequenos rostos quase congelados, e os pratos que levavam estavam cobertos de neve. Um guarda verificou as frutas e lanches antes de assentir, indicando que eles poderiam passar e entregar as bandejas. Mas, assim que ele acenou, de repente ele se enrijeceu. Ele olhou com olhos incrédulos no pavilhão, não muito longe. O pavilhão estava vazio. Isso, meu senhor. Milímetro. Guarda 2 e guarda 3 também olharam, atordoados. O que está acontecendo? Os 4 guarda-costas entraram em pânico e usaram suas técnicas de movimento para entrar no pavilhão. Eles viram que Ouyang Jua já havia desaparecido, enquanto Zhang Fengtian estava deitado no chão, sua condição desconhecida. Os corpos dos 4 guarda-costas foram repentinamente preenchidos com um frio inexplicável. Eles estavam de guarda aqui, então, como isso aconteceu? Senhor Ouyang. Ele foi sequestrado ou... Quando o guarda disse essas palavras, ele parou, não querendo continuar. Os outros 3 de repente sentiram seus corações esfriarem e afundarem no estômago. Se Ouyang Jua morreu, eles enfrentarão severos castigos do Vale dos 7 Mistérios. Guarda 1 colocou a mão sobre a boca de Zhang Fengtian para ver se ele ainda estava respirando e descobriu que ele estava. Assim que ele abriu as pálpebras para verificar, o guarda 1, de repente, ofegou. Suas pupilas haviam desaparecido, deixando apenas os brancos dos olhos. Se apresse e relate isso para o Palácio Marcial. Use a matriz de transmissão de som de longa distância para informar o Vale dos 7 Mistérios que o Sr. Ouyang está com problemas. A verdade era, que no momento em que Ouyang Jua havia morrido, o Vale dos 7 Mistérios já havia sido informado. Ouyang Jua era uma figura importante, então ele tinha uma placa de jade de vida. Assim que ele morreu, não importava quão longe ele estivesse, a placa de jade de vida se quebraria. O diácono que estava guardando o salão das placas de jade de vida de repente ouviu um som agudo. Atordoado, ele olhou para o sinal da placa de jade e imediatamente usou um talismã transmissor de som. Neste momento, em uma caverna na parte de trás das montanhas do Vale dos 7 Mistérios, um homem de meia idade vestido de preto estava sentado de pernas cruzadas em meditação. Seus longos e grossos cabelos preto e branco iam até a cintura, e seu rosto era tão apático como uma pedra esculpida. Ele estava circulando sua verdadeira essência para cultivar suas artes marciais. O som fraco de um fantasma chorando saiu de seu corpo, e uma energia relaxante se espalhou por seu corpo. Uma camada de gelo se formava no chão em volta dele. Esse homem era o tio de Ouyang Jua, Ouyang Boyan. Ele era um ancião da facção de Acácia do Vale dos 7 Mistérios e ele era um mestre reino Xiantian avançado. Um fogo ardente apareceu em frente a Ouyang Boyan e a voz do diácono do salão das placas de jade de pedra soou na mente de Ouyang Boyan. O que? Os olhos de Ouyang Boyan se abriram, uma frieza perigosa passou por eles. Quem matou meu sobrinho? No momento seguinte, Ouyang Boyan era como um fantasma quando ele correu para fora da caverna, e de repente chegou ao salão das placas de jade de vida.
O diácono do salão das placas de jade de vida já estava esperando, as mãos segurando uma bandeja com a placa de jade de vida de Ouyang-jua. Havia uma rachadura no placas de jade de vida, provou que Ouyang-jua já havia morrido. Uma vez que se atrevem a matar meu sobrinho, não importa quem seja, eu os farei implorar pela morte. Toda a sua família também pagará com suas vidas. Os olhos de Ouyang-boyan estavam transbordando com intenção assassina. Há 20 anos, Ouyang-boyan ainda não havia entrado no reino Xiantian. Ele estava em uma missão com o pai de Ouyang-jua quando os dois foram emboscados e perseguidos. Os dois lutaram com suas vidas em jogo. O pai de Ouyang-jua morreu, mas o inimigo sofreu uma grande perda por causa dele. Esta é a única razão pela qual Ouyang-boyan teve a sorte de sair vivo. Portanto, ele sempre considerou Ouyang-jua como seu próprio filho e tentou atender todas as suas necessidades o melhor que pôde. Às vezes, por causa de sua própria arrogância, Ouyang-jua ofenderia uma figura poderosa no mundo mortal. Quando isso acontecesse, Ouyang-boyan ajudaria seu sobrinho a resolver o incidente. O Vale dos Sete Mistérios não era uma seita monolítica. As 7 facções diferentes cada uma cuidavam de seus próprios assuntos. Seus métodos de cultivo eram todos diferentes e, como resultado, suas personalidades também eram diferentes. Como dizia o ditado, aqueles que caminham por caminhos diferentes devem seguir seus caminhos separados. Não havia muita relação entre os 7 grandes anciões e nem mesmo o mestre do Vale dos Sete Mistérios poderia resolver isso. Embora a facção de Acácia fosse uma subordinada do Vale dos Sete Mistérios, eles não estavam sujeitos a restrições. Como um ancião da facção de Acácia, Ouyang-boyan tinha enorme poder e influência. Ele conseguiu proteger Ouyang-jua para que ele pudesse fazer o que quisesse. Ouyang-boyan estava protegendo seu sobrinho assim, mas agora, ele morreu. Isso despertou a ira suprema de Ouyang-boyan. Quando ele passasse para o mundo inferior, onde ele teria o rosto para encarar seu irmão mais velho. Prepare a águia do vento celestial, vou partir para o reino da fortuna do céu imediatamente. Ouyang-boyan emitiu uma ordem fria, o coração preenchido com uma firme determinação. Mesmo que ele tivesse que virar o reino da fortuna do céu de cabeça para baixo, ele acharia o assassino que matou seu sobrinho. Reino da Fortuna do Céu, família Bai. A família Bai do Reino da Fortuna do Céu tinha sido funcionária do tribunal há gerações. Todas as gerações da família teriam alguém que passasse no exame imperial. Eles poderiam ser descritos como uma família acadêmica que se destacava há séculos. A maioria dos membros da família Bai eram escribas, eles eram responsáveis por manter e pesquisar história e literatura, revisar documentos judiciais e tratar os assuntos do Estado. O chefe da atual geração da família Bai é Bai Yuanpei. Nesta geração, a família Bai atingiu o auge da sua prosperidade. Bai Yuanpei se tornou o erudito número 1 de sua geração e passou pelo exame imperial para ser um oficial de 2º grau aos 45 anos, ele é o vice-ministro. No entanto, no reino da fortuna do céu, onde as artes marciais eram consideradas como o caminho de maior prestígio, a glória de ser o erudito número 1 a cada 3 anos era menor que a de ser o candidato número 1 do exame de admissão do Palácio Marcial dos 7 Mistérios que ocorria 2 vezes a cada ano. Mesmo a posição do primeiro-ministro era inferior à dos 10 grandes generais. Portanto, o status da família Bai no reino da fortuna do céu não era muito considerado. No entanto, havia uma anomalia que ocorreu na geração dos netos de Bai Yuanpei, que seria a neta de Bai Yuanpei, Bai Jingyun. Ela nasceu com um incrível talento de 4º grau superior. O pai de Bai Jingyun era um mortal sem talento ou cultivo em artes marciais. Quanto à sua mãe, ela só tinha sido um talento marcial de 3º grau superior. Para que Bai Jingyun nascesse com tal talento marcial, poderia ser considerado um precioso milagre. Mas, quando Bai Jingyun tinha 15 anos, sua vida de princesa terminou de repente.
Isso ocorreu porque Ouyang-jua, que viajava, ficou atraído pela beleza requintada e excelente talento de Bai Jing-yun e ele decidiu se casar com ela, a tomando como uma concubina. A família Bai recusou. No entanto, Ouyang-jua se aproximou diretamente do imperador, e o imperador então havia passado um decreto imperial. Esta foi uma ordem formal, como poderia Bai Wanpei se recusar? O poder e a influência de Ouyang-jua eram maiores do que os imperadores. Mesmo que fosse o imperador que desejasse receber a filha de um ministro como uma concubina imperial, o ministro não se atreveria a recusar. O tio de Ouyang-jua era um ancião do Vale 7 dos Sete Mistérios. Se o seu tio desejasse, ele poderia destronar o atual imperador e colocar um novo em seu lugar. Então, Bai Wanpei não teve escolha. No entanto, o pai de Bai Jing-yun se opôs fortemente a isso. Quem sabia quantas concubinas Ouyang-jua já tinha? Casar a filha com aquele bastardo era simplesmente como empurrá-la no inferno. Contudo, não importava quanto oposição houvesse, Bai Wanpei não poderia mudar sua decisão. O pai de Bai Jing-yun era apenas um frágil e fraco erudito. Seu corpo não era saudável para começar, ele tinha ficado de cama por anos. Todo o estresse o sobrecarregou e de repente ele faleceu. De acordo com as tradições do Reino da Fortuna do Céu, uma vez que o pai morre, seus filhos devem viver em uma pequena cabana por 100 dias e depois chorar por 3 anos para cumprir suas obrigações filiais. Ouyang-jua queria se casar com ela, mas depois de receber esta notícia, ele não conseguiu quebrar o costume, então o casamento foi atrasado. Agora, o período de luto de 3 anos logo acabou e Ouyang-jua chegou ao Reino da Fortuna do Céu como o atual enviado dos 7 Mistérios. Isso fez com que Bai Jing-yun sentisse um desespero absoluto enraizar em seu coração. Antes de Ouyang-jua ter se tornado o enviado dos 7 Mistérios do Reino da Fortuna do Céu, a família Bai não conseguiu resistir a ele quando ele havia proposto o casamento. Agora, com Ouyang-jua ocupando o cargo de enviado dos 7 Mistérios, seu status era igual ao de um suzerano. Bai Wanpei era apenas um pequeno vice-ministro, podendo imaginar os resultados de qualquer recusa. Bai Jing-yun usou aventuras como uma desculpa para sair e já se escondeu por mais de um mês. Agora, ela voltou impotente para enfrentar seu destino inevitável. Ela não foi para o Palácio Marcial por vários dias. Na maioria das vezes, ficava em seu próprio quarto. Esta manhã, depois de Bai Jing-yun se lavar, alguém bateu na porta. Jing-yun, posso entrar? Era a voz de Bai Wanpei. Bai Jing-yun suspirou. Pelo futuro da família, seu próprio avô a empurrou para essa situação. Ela não o odiava ou desprezava, mas também não sentia muito sentimento por ele. Especialmente depois que seu pai morreu, sua atitude em relação a Bai Wanpei foi ainda mais fria. Entre. Bai Jing-yun calmamente disse. Jing-yun, você já tomou café da manhã? Bai Wanpei disse enquanto entrava. Tentou sorrir para esconder sua própria consciência culpada. Não tenho fome. Você ainda tem que comer um pouco. Eu pedirei à cozinha fazer um pequeno lanche e trazer para você. Não há necessidade. Eu tenho que descansar um pouco. Hoje, Bai Jing-yun realmente não queria falar com Bai Wanpei, porque ela não queria saber por que Bai Wanpei veio aqui. Bem. Bai Wanpei torceu torpemente, eu sei sobre as questões relativas ao seu casamento. Você não precisa dizer mais, eu já entendi. A voz de Bai Jing-yun estava desolada e sombria. O casamento era apenas uma boa maneira de colocá-lo. De acordo com os costumes do Reino da Fortuna do Céu, um homem poderia ter várias concubinas. De um modo geral, apenas uma esposa adequada e legítima poderia ser casada, uma concubina não tinha esse privilégio. Mesmo a concubina imperial do imperador não era considerada casada. Bai Jing-yun sabia qual era a realidade da situação. Era impossível para seu avô, que era apenas um pequeno vice-ministro, se rebelar contra o enviado dos 7 Mistérios. As palavras de Bai Wanpei ficaram presas na garganta.
Ele só podia sorrir tristemente. Que, depois de mais meio mês, o 10º príncipe, Sua Alteza, o príncipe das nuvens, decidiu realizar um banquete no palácio. Milímetro. Este é o convite. Bai Wanpei amargamente balançou a cabeça enquanto tirava uma carta de convite dourado do bolso do peito. Bai Jingyun olhou para o cartão. Ela conseguiu adivinhar que para o banquete do príncipe das nuvens, ele também convidaria Ouyang-jua. O 10º príncipe já havia obtido o apoio não oficial de Ouyang-jua. Quanto ao príncipe herdeiro, porque Lin Ming partiu sem avisar, sua reputação e prestígio sofreram uma grande queda. As forças que estavam esperando para tomar uma atitude já se aliaram ao 10º príncipe. Eu não irei, disse Bai Jingyun. Mas, Jingyun, já disse que vou chorar pelo meu pai por 3 anos. Por 3 anos, vou comer vegetais. Por 3 anos, vou vestir branco. Por 3 anos, não me casarei. Antes disso, não quero ver Ouyang-jua. Se você me forçar, eu prefiro morrer. Bai Jingyun falou isso com uma expressão inabalável e inflexível. Bai Wanpei ficou chocado. Bai Jingyun era muito cega. Não só ele perderia sua neta, mas também provocaria a ira de Ouyang-jua. Ele rapidamente disse: Jingyun, se acalme. Você não precisa ir, Ok. Você não precisa ir. Vou avisar a Sua Alteza, o príncipe das nuvens é. Quando Bai Wanpei falava, um talismã transmissor de som de repente acendeu na frente dele. Ele congelou como uma galinha de madeira quando ouviu a mensagem que foi transmitida. Ouyang-jua está na verdade morto.